Olá, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Bom dia, né? Uma ótima segunda-feira, né? Segunda-feira é um dia abençoado por Deus, viu? Tem muitos aí que acreditam que não, mas é um dia abençoado por Deus, né? Não é à toa que eu estou em casa hoje, glória a Deus. Meus amados, trazer uma pequena reflexão aqui para vocês, que eu acredito que vai ser benéfica para a vida de muitos, né? Eu estava meditando quando eu acordei hoje pela manhã e o Senhor ele falou poderosamente comigo pela manhã, e agora que eu estava remeditando para poder trazer essa reflexão aqui, você vê, né, que de manhã foi um entendimento e agora um entendimento baseado no que eu tive primeiro de manhã, mas agora aprimorado pelo Espírito Santo, né? Ele sempre aplica algo a mais, né? Quando nós meditamos, a gente pode ler a mesma passagem 10 vezes e 10 vezes o Espírito vai falar diferente conosco, porque a palavra, ela é uma palavra viva, a palavra de Deus é viva e eficaz, entendeu? Ela vai se renovando nas nossas vidas. Esse é um atributo, né? Tanto de Deus como da sua palavra, glória a Deus por isso. E hoje eu estava meditando no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8 do livro de 2 Crônicas, aonde começa pelo um discurso e uma consagração, Salomão ali e o povo, um discurso e uma consagração, no capítulo 6, né? Depois ele parte para uma oração, observe a ordem das coisas. Ele parte para uma oração, aonde depois Deus responde com fogo e glória, de tal maneira que a Bíblia descreve que os sacerdotes não conseguiam entrar no lugar onde se sacrificava ali, né, as coisas, os animais, não conseguiram, por conta de tanta glória que encheu aquela casa. Depois tem a comemoração, a festa. Depois Salomão despede o povo. E depois Salomão tem uma sós com Deus. E essa parte aqui que chamou muito a minha atenção, porque o Espírito Santo ele foi me levando para umas dimensões dentro dessa palavra e em outras ocasiões que vocês vão ver que esse atributo que existe em Deus é de grande avalia para as nossas vidas, para nós vivermos hoje, né? Observe que Deus chega para ele e diz: Salomão, se você andar nos meus estatutos, nos meus juízos e praticar minha lei, eu serei contigo como eu fui com seu pai Davi. Essa pergunta, essa indagação, na verdade, que Deus faz a Salomão, é uma indagação que deve ser muito observada. A gente não pode somente ler ela por ler, mas a gente tem que entender o porquê Deus, né, falou isso para o Salomão. Porque Deus ele tem um atributo chamado onisciência, né? E a onisciência de Deus, é bom aqui ressaltar isso, ela não interfere na minha e na sua decisão. A onisciência de Deus, esse atributo da onisciência, ele serve para sempre nos avisar acerca do que pode vir a acontecer ou do que vai acontecer, porque Deus ele sempre determina na palavra dele. Ele não é um Deus de dúvida, ele não é um Deus que deixa mistério nas falas, ele é bem objetivo. E quando ele chega para Salomão e fala que se você andar, é porque existia já no coração de Salomão, e no final, né, da vida dele a gente vê isso, ou talvez iria existir, né? Eu falo que existia, mas talvez viria a existir por conta
do poder que ele tinha de influência, riquezas, né? Ele era um homem que era assediado, né, o tempo todo por outros reinos, por conta da sabedoria, por conta de quem ele era um homem que era muito desejado, muito observado, e talvez Deus, já vendo isso com a sua onisciência, né, eu falo talvez, mas com um sentimento de certeza, quando se refere a Deus, né, Deus já via o que ele iria ter que decidir, né, a vida dele, por conta dessas influências, por conta desse poder, ia ser baseada em decisões com base em pressões, né? E aí Deus chega para ele e fala: se você andar nos meus juízos e estatutos, eu serei contigo como serei com seu pai. Agora observe que Deus, em momento algum, se você for observar, vamos pegar após a queda de Davi. Após a queda de Davi ali, que Davi teve ali aquele pecado gravíssimo, né? Que foi o adultério ali com a Betseba, aonde ele colocou ali Urias na frente da batalha mais quente ali para que viesse morrer, e a gente sabe todo o enredo. E depois do arrependimento de Davi, Deus não chega para ele, eu pego desse ponto para poder ganharmos tempo. Deus não chega para ele e fala: Davi, se você se manter nesse arrependimento que você teve, procurar andar nos... Não. Deus já enxergou em Davi uma certeza e um querer do coração de Davi, entendeu? De querer agradar ao Senhor. Ele se arrependeu profundamente, procurou. Observe que depois dessa queda, Davi, ele é um homem que é extremamente transformado, né? Ele é um homem agora que procura tomar decisões, a qual sempre levava ele para perto de Deus. E Deus, em momento algum, chega para ele para poder refazer promessa e dizer: ó, Davi, se você se manter, né, se você procurar andar, porque Deus já enxergava dentro do coração de Davi, né, o fim dele. Deus já enxergava que Davi iria morrer, partir desta terra na presença dele, e foi o que aconteceu, né? Diferente do seu filho, Deus já chega com essa indagação: ó, se você procurar. Aí a gente pega, né, com um pouco do Espírito Santo nos envolvendo em sabedoria, a gente consegue entender mais ou menos como é que funciona quando Deus chega para alguém e já vai dizendo: ó, eis que vos digo, se andares nos meus caminhos. A gente já consegue entender por aí, pela fala de Deus, né, o que pode vir a acontecer, o que está dentro do coração da pessoa, o que pode vir a acontecer, né? Isso é sabedoria que Deus dá, né? Nem todos têm esse discernimento de entender desta forma, mas se você for pegar o atributo de Deus em relação à onisciência, é basicamente isso: Deus nos avisando o que pode estar acontecendo dentro do nosso coração e o que vai acontecer, né? E as decisões que devemos tomar. Observe que sempre vai ser nessa pegada aí que Deus, ele trata. Se você for pegar aí, ó, passagens aonde Deus se revela e fala, Deus, ele tem com cada um uma maneira de se comunicar, conhecendo o coração do homem, que Deus, ele conhece, né? Deus sabe quem são as pessoas que têm dentro do seu coração o único desejo de adorar, de permanecer e de estar. E Deus também sabe aquelas pessoas que têm dúvida dentro do seu coração, né, acerca de que, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é Deus mesmo que eu quero? Fica cochoando ali, ó, em dois pensamentos, em dois sentimentos, né? E essa palavra, ela nos revela acerca desse atributo, né? E automaticamente a gente pode pegar esse atributo de Deus como um exemplo para poder aplicar em nossas vidas. A gente sabendo de como Deus, ele, quando vem se manifestar, nos revelar algo, né? E Deus, quando vem com certos atributos em relação à sua onisciência, nos avisar acerca do que pode acontecer, o que está acontecendo, daí, né, através de oração e através do discernimento do Espírito, a gente entende
e pega as falas de Deus para poder nos blindar contra algo que nós temos que decidir, talvez amanhã, lá na frente, daqui a um ano, né? E se nós mantermos essa característica, esse atributo de Deus ativo em nossas vidas, né? Pegar a onisciência de Deus, em sempre estar nos dando um toque, nos avisar acerca de algo, acerca de pessoas que nós temos que tirar de nossas vidas, acerca de situações que temos que nos afastar, acerca de decisões que temos que tomar. Pode ter certeza que a decisão ela sempre vai nos levar para perto de Deus. Mas se a gente negligenciar esse atributo da onisciência, né, de quando Deus vier avisar, falar algo, e nós procurarmos ainda assim andar na inteligência nossa, humana, querer decidir as coisas com a força do nosso braço, obviamente vai acontecer o que aconteceu com Salomão e muitos outros, né? A queda ela vai vir, meu amado. A queda ela vai vir. Deus ele sempre vai querer o melhor para nós. E é interessante também ressaltar aqui que dentro dessa onisciência, ela também traz um poder revelativo, né? Revelatório do livre-arbítrio que nós temos de decidir. Observe que a onisciência, ela não tira a responsabilidade do ser humano, não. Ao contrário, ela mostra, ela ilumina o caminho para que nós venhamos ficar atentos, né, acerca de decisões, acerca do que a gente está falando aqui, de pessoas e tudo isso. Então, isso prova que de fato existe também o livre-arbítrio, né? É um ponto a ser considerado. E com toda essa oratória aqui, toda essa falância aqui, o que eu quero te dizer, meu amado, é que mediante a todas essas agonias aí que existe aí fora no mundo, esse mix de sentimento, né, de pessoas que você vê que são pessoas que têm um coração de Deus, pessoas que são usadas extremamente por Satanás, pessoas que são atribuladas, pessoas que são calmas, e a gente vive no meio desse mix aí de sentimento, né? A única coisa que nos blinda de sermos atingidos contra todas essas negatividades que existem aí fora é nós se mantermos dentro das características dos atributos que Deus nos oferece através do Espírito Santo. É por isso que nós devemos estar em constante oração, em constante obediência, em constante leitura da palavra, procurando estudar, entender, se aprofundar, não ler por ler. Se você lê por ler, você não vai absorver o poder que a palavra ela tem ali, ó, de emanar dentro de nós, de trazer força, poder para que a gente venha lutar e vencer. Mas se você ler, procurar se aprofundar, pedir ao Espírito Santo, Deus, me revela através do teu Espírito, me fala algo aqui, Pai, que possa mudar, impactar minha vida a ponto de, Deus, essa luz, essa força, esse poder ser transmitido para outros, porque nós somos luz, né? A Bíblia vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz. Então a gente tem essa função de fazer com que a vida do outro seja abençoada através da luz que habita em nós, dar gosto, né, através do sal que somos, a vida de outras pessoas que estão em desgosto. Então tudo isso faz parte, né, do plano de Deus, e tudo isso só vai valer se nós pararmos e observarmos com profundidade, e é com maturidade cristã, irmãos. Não é uma coisa emocional, sentimental, mas uma coisa que vem de dentro, sabe? Vem de dentro, é enraizado dentro e é explanado para fora, né? Quando isso acontece, aí surte verdadeiramente a transformação, a mudança, né? E tudo isso porque a palavra de Deus é poderosa, é ela, tudo é por causa dela, não é por causa de Neilton, não é por causa de João, Maria, Gabriela, quem está aí assistindo, é por causa da palavra, ela é poder de Deus aqui na terra. E se nós fizermos com que a palavra, que é o poder, venha ser fundida dentro de nós, a ponto de o Espírito Santo nos dar a revelação acerca dela, nos mostrar o caminho, pode ter certeza que você vai ser uma bênção. Aonde você passar, com quem você falar, mas isso precisa acontecer de maneira sobrenatural,
não é artificial, não é emocional, é de dentro para fora, é deixar mesmo Deus, entrar e fazer morada, enraizar, para que você venha a ser um homem chamado segundo o coração de Deus, como Davi foi, e muitos outros que serviram ao Senhor fielmente. Amém? Que Deus em Cristo, sempre abençoe a sua vida, e que esse poder que vem da palavra, que limpa, que transforma, que dá luz, que ilumina, que mostra, venha habitar dentro de você, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe.